Fala pessoal, vocês sabem a diferença entre definição e atribuição de variáveis no JavaScript? Tá bom, então vamos ver nesse vídeo o que é isso, tá bom? Vamos lá. Então, eu tenho a separação, tá? Tem linguagens que a gente não tem essa separação. A gente simplesmente faz tudo na mesma linha, a definição e atribuição. Tá? No caso do JavaScript, eu posso simplesmente falar var texto, isso é a definição. Então eu criei uma variável, onde eu não sei o valor dela, a gente já vai entender. E aí depois eu faço a atribuição. Eu falo, olha, texto é igual ao JavaScript, tá? Então essa é a diferença. Definição e atribuição. Bem simples, tá? A gente só precisa entender que tem linguagens que a gente não tem essa separação, é tudo junto. No caso do JavaScript, a gente pode simplesmente fazer uma definição sem colocar um valor, tá? E aí vem a outra pergunta, né? Como eu falei, né? Mas no JavaScript também eu posso fazer em uma linha só. Eu já faço a definição e já faço a atribuição, tá bom? E aí que vem a pergunta. Tá bom, mas se eu não fizer a atribuição, tá? Eu fiz var texto. Qual que é o valor dessa variável? Né? Então, essa é a pergunta. E aí, vamos para o código. Então, eu tenho aqui o código onde eu fiz a definição, não fiz a atribuição. E aí eu estou falando, olha, imprima o valor disso aqui e imprima o tipo disso aqui, tá? Então, se eu der um atualizar aqui, eu vou ver que é undefined, né? Então, é não definido, tá? Não foi definido, tá bom? Então, isso aqui a gente viu que é uma palavra... A gente vai entender mais sobre palavras reservadas. Isso aqui é uma palavra reservada e também entra no tipo, né? Isso aqui é um tipo de dado, o tipo, né, undefined, sem definição. Beleza? Vamos voltar aqui para os slides. Quando a gente faz a definição, a gente tem que usar, né, essas duas palavras. Uma é um escopo e depois o nome da variável, tá? Esse nome da variável é praticamente quase tudo que a gente pode colocar aqui, né? Com exceção das palavras reservadas, que a gente vai ver em breve, o que são palavras reservadas, tá? E esse escopo também a gente já vai entender mais o que é. Por hora, pensa que a gente tem três tipos, tá? A gente tem var, let e const, tá? E tudo bem, pensa que tem esses três tipos, então eu coloco um desses três e mais o nome da variável, tá? E quando a gente faz a atribuição, a gente está falando, além de pôr um valor para essa variável, a gente está falando qual que é o tipo. Então isso aqui vai ter o valor e o tipo, tá? Então antes aqui, quando eu falei qual que é o type of de texto, ele estava undefined. Quando eu fizer agora, ele vai falar que, olha, isso aqui é o tipo string, porque eu passei uma string, né? Eu também poderia passar que é um número, tá? E aí JavaScript tem um negócio interessante. Eu iniciei a variável texto falando que é JavaScript, né? Uma string. E aí depois eu mudei o tipo. Eu passei um number agora, tá? Então o JavaScript permite isso. Tá? E aí por que ele permite? Porque nós estamos falando de fracamente tipada versus fortemente tipada. Então o JavaScript é uma linguagem fracamente tipada, tá? Então, tem isso, né? Cada linguagem tem as suas decisões de arquitetura, tá? Então o JavaScript foi pro lado de ser fracamente tipada. Então ele é muito mais flexível. Por outro lado, se o programador não tomar cuidado, ele pode escrever um código confuso, né? Onde você criou um nome aqui, falar do texto, e aí você põe número nele e depois faz cálculo com esse número. Então fica confuso, difícil da manutenção. Então a gente tem que balancear, tá? Então, por um lado a gente tem mais responsabilidades, mas a gente também tem essa flexibilidade, tá bom? Então é importante entender isso. E aí o que é fortemente tipado? Que não é o caso do JavaScript, tá? Quando é fortemente tipada, a hora que você faz a declaração da variável, você fala qual que é o tipo dela. Então imagine, se JavaScript fosse tipada, a gente ia falar, olha, o texto, o var texto, ele é do tipo string, tá? E aí, se eu voltar aqui, se eu tentar colocar um número, ele não vai deixar. O próprio compilador vai falar, olha, essa variável texto, ela é string, você não pode colocar o número 42, tá bom? Então, JavaScript não é assim, tá? Né, JavaScript, aí entra até no assunto de TypeScript, né, tentar deixar a linguagem JavaScript mais tipada, tá bom? Mas não é o foco aqui, pensa que JavaScript, por padrão, ele é fracamente tipado, beleza? Tá bom, daí agora a gente entra, legal, eu entendi variáveis, que ele vai criar, né, um valor, vai pôr na memória, mas como isso é na memória? Então vamos tentar entender um pouco isso? Então a gente fez uma definição, olha só, var texto, e esse var texto, né, como a gente só fez a definição, a gente sabe que recebe um undefined.
E aí na mesma hora ele recebe um rótulo. Pensa que é um post-it lá na memória, no endereço de memória onde começou, né? Porque a minha memória, ela tem várias coisas, né? Desde o meu sistema operacional, os programas que eu tô rodando. E aí, a hora que vem o primeiro espaço livre e eu declaro uma variável, né? A minha linguagem, meu interpretador de linguagem vai pegar e vai colocar esse valor lá, tá? E aí ele coloca um rótulo, tá? Então o que é esse rótulo, né? Tá bom, antes de eu... Né, ele tem um rótulo, mas aí eu vim aqui e coloquei um valor. Então ele pegou naquele endereço que já estava alocado pela definição, e ele foi lá e colocou um valor agora. Então ele colocou o JavaScript aqui, tá? E aí que entra, então o que é esse rótulo? Esse rótulo é uma referência para o endereço na memória onde foi definido, né, essa variável. Então essa variável tem um início lá na memória, e esse rótulo recebe essa referência, tá? Então, é assim que a linguagem consegue ir lá e resgatar os valores da memória, tá bom? Então vamos aqui, ó. Aqui a gente criou um const p, né? Então uma variável p, que ela tem um valor, e ele recebeu também um endereço de memória, tá? Então esse rótulo está representando, é como o programa consegue buscar o valor 3.1415. Aí eu criei outra variável, raio, aí eu criei outra variável de novo, ele criou outro endereço, tá bom? E aí eu vim aqui e criei um área, tá? Só que o área não tem mais um valor direto, ele é uma expressão. Então o que acontece? Primeiro, né, o programa, o interpretador vai lá, vai resgatar o raio, que a gente está aqui, traz o 20 para cá, daí faz essa operação 20 ao quadrado, aí o resultado disso, ele resgata o π e faz π vezes o resultado disso aqui, tá? E aí todo esse valor, aí sim ele é colocado na memória e recebe o rótulo área, né? Então a área está apontando para esse endereço de memória aqui. E aí vem uma pergunta, tá bom, e o que acontece se eu criar outra variável, agora um letx, igual área, tá? Então a gente pode acontecer duas coisas aqui, né? Ou eu vou ter que alocar outro espaço para esse valor de área, então eu vou duplicar esse valor aqui para um outro endereço e vou pôr o rótulo lá, ou eu já aproveito esse endereço alocado que já tem esse valor e coloco um rótulo aqui mesmo, tá? Então o que vocês acham que vai acontecer em JavaScript, tá? Então é a segunda opção. Então ele não aloca outro valor, ele simplesmente, quando você falou letx igual a área, ele está falando, olha, pega esse rótulo, esse rótulo que eu estou criando aqui, e coloca o mesmo endereço, a mesma referência para a memória do área. Então é isso que acontece. Mas aí, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e falar, tá bom, agora eu falo que o x é igual a área. Desculpa, né? Eu tinha feito isso. X é igual a área, beleza, foi o que aconteceu. Então ele colocou aqui, ó, no mesmo endereço de referência. Agora eu venho e mudo, eu falo x é igual a JavaScript. Então eu mudei o valor. Aí o que acontece, né? Simplesmente, como o JavaScript é um novo valor na memória, então ele vai alocar um espaço, vai pôr na memória e ele vai mover a referência. Então aquela referência que estava aqui apontando para o mesmo referência do área, ele mudou para outro endereço de memória, tá? Então basicamente é isso. Então isso, eu gosto dessa analogia, tá? De pensar nos post-its na memória. Então isso aqui são os nomes de variáveis para facilitar o resgate do valor que estão lá na memória. Tá bom, então vamos um pouco pro código. Então agora eu quero ter um código inicial aqui, tá bom? Vamos salvar. Olha o que aconteceu. Eu criei a variável pessoa, ano de nascimento, ano atual, aí a idade, que é uma operação aqui, né? E aí um resultado onde é um texto, tá? Então esse texto fala, ó, a idade da pessoa no ano é. E aí falou aqui, ó, a idade de José Pedro no ano de 2025 é 45. Legal. Acho que aqui, sem muita novidade, né? Só fiz umas operações aqui, criei várias variáveis, né? Todo usando o var. Beleza? Então agora vamos continuar isso aqui. Então vou colar mais um código aqui, mas note a minha intenção. O que eu quero fazer? Eu quero pegar um ano, tá? Vai ser uma variável ano nova aqui, e ela é o ano atual mais 5, então 5 anos no futuro, e aí eu quero calcular de novo a idade, tá? Aí eu faço de novo o cálculo da idade, e aí eu faço um novo cálculo de resultado, tá? E aí eu vou dar um salvar. E aí olha o que aconteceu. Então aqui continua o mesmo, mas eu falo, a idade em 2030 será 50 ao invés de 50. Então aqui tem um erro, né? Aqui eu queria 45. Então olha, por quê? Nesse segundo cálculo de idade, onde eu estou adicionando 5 anos no 2025, a idade também vai ter que ser somada com 5, né?
Então seria 50 ao invés de 45. Mas por que aconteceu isso? Tá? Então aconteceu isso porque a minha intenção aqui era dar outro nome para essa variável. Né? Então eu peguei a idade, porque aqui eu quero calcular a idade de novo, né? Só que aqui seria uma idade 2, uma idade do futuro, né? Seria outro nome. E não o mesmo, mas eu declarei de novo. Então aqui eu tinha variedade, que é uma definição e atribuição. Aqui eu fiz de novo, variedade. Então eu defini e atribuí de novo. Então, note que se eu pegar aqui o idade 2, e aí eu venho aqui e ponho idade 2, já resolve o problema, porque a minha intenção aqui era criar outra variável, tá? Então, olha, salvei, olha o que aconteceu. A idade de 2030 será 50 ao invés de 45. Aí sim deu certo, tá? Aí eu falo, poxa, mas idade 2 tá um nome, não tá muito claro, né? Então vamos colocar aqui, idade futura. Beleza, ficou um nome um pouco melhor, mesmo resultado e tudo certo. Então, vocês percebem um problema? Aqui tá dependendo da atenção do programador em tentar não definir de novo variáveis que ele já definiu. E aqui é um código pequeno, né? Eu tenho aqui menos de 20 linhas de código e eu já posso cometer esse erro. Então eu estou definindo duas vezes a mesma variável, que é o mesmo caso do resultado. Olha, a hora que eu fiz aqui var resultado, eu estou sobrescrevendo essa definição aqui de novo. E o compilador não fala nada para mim, tá? Então, esse é um problema relacionado a escopo de variáveis, tá? Então, fica no próximo vídeo para você entender um pouco mais sobre isso e como melhorar esse código, tá? Para ajudar para fazer o compilador, né, o interpretador de JavaScript ajudar a gente, tá bom? A escrever códigos com menos erros. Então, valeu e até o próximo vídeo.